Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Fernandes, eu sou confeiteiro e cake designer, já trabalho há um tempo com produção de conteúdo também, já trouxe até uns videozinhos aqui para o YouTube completos com receita, mas eu dei uma pausa e agora eu resolvi começar uma nova era aqui no canal, trazendo vídeos completos para você aprender receitas maravilhosas junto comigo. Então se você está chegando aqui agora, aproveita para se inscrever no canal, porque vai ter sempre conteúdo incrível por aqui para você aproveitar, fazer sozinho, fazer com a família, fazer com os amigos, é conteúdo que não acaba mais. Então bora fazer hoje uma receita incrível do verdadeiro panetone Red Velvet. E meus grãozinhos, só pra gente entender um pouquinho, quando a gente fala de Red Velvet, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele bolo vermelhinho maravilhoso, com aquele recheio branco que dá aquele contraste. Mas é interessante a gente entender como que surgiu o Red Velvet, o bolo primeiramente, né? O bolo Red Velvet surgiu por causa de uma reação química que aconteceu entre o vinagre e o cacau em pó, trazendo para o bolo uma coloração avermelhada e uma textura também aveludada. Por isso o nome Red Velvet, né? Vermelho aveludado, vermelho veludo, uma coisa mais ou menos assim. E a gente tem um bolo totalmente diferenciado. Então não é um bolo de chocolate tingido de vermelho, não é um bolo de baunilha tingido de vermelho, então quem faz esse tipo de coisa não está fazendo o verdadeiro bolo Red Velvet. Eu ainda vou trazer uma receita completa de bolo Red Velvet para vocês, mas hoje a gente vai aprender a fazer o panetone Red Velvet, que fica, gente, uma delícia, uma excelente, né, oportunidade para presentear quem você ama. Então vamos começar essa receita sem mais delongas, já aproveita para compartilhar esse vídeo também com aquela pessoa que você sabe que vai adorar fazer esse tipo de conteúdo. E tal como o verdadeiro bolo Red Velvet, esse panetone não é um panetone só tingido de vermelho, ele tem todas as características que um Red Velvet precisa ter para ser o panetone perfeito e verdadeiro. E essa receita é dividida em algumas etapas, então vamos ter paciência e se você seguir exatamente como eu estou ensinando, eu tenho certeza que não tem como dar errado. É só seguir passinho por passinho e hoje eu vou te ensinar isso com muita cautela, com muita dedicação aqui para não ter erro e para você sempre voltar aqui para continuar fazendo receitas incríveis comigo. A gente vai começar com um recipiente vazio a fazer a nossa esponja. A esponja ela é extremamente importante para deixar o seu panetone mais macio, porque a gente vai dividir essa etapa de fermentação. Então primeiro a gente faz a primeira fermentação, que é a esponja, e depois a gente começa a produção real do nosso panetone. Então aqui em um recipiente vazio, a gente vai colocar a farinha de trigo, lembrando que todos os ingredientes estão descritos aqui embaixo direitinho para vocês, tá? Para não precisar anotar nada agora, você só dá um print ali embaixo e já deixa certinho para você fazer a sua receita. Vamos colocar nesse recipiente a farinha de trigo, o leite que está em temperatura ambiente, tá? Ele não está morno, ele não está gelado, ele está em temperatura ambiente. Se a gente colocar um leite muito quente aqui, o que vai acontecer? A fermentação ela vai ocorrer muito rápido e pode até matar o fermento. E aí você não vai ter um panetone grande, bonito. Vai passar raiva no final das contas, tá? Então vai por mim. Leite em temperatura ambiente. A gente vai colocar aqui a comidinha do fermento também, que é o açúcar, tá? Eu tô usando o açúcar refinado aqui. E por último, aquele que não pode faltar, o fermento. Vou dar uma misturadinha agora, delicadamente, pra gente não fazer bagunça na bancada. Uma dica que eu dou pra você que vai começar a fazer uma receita de confeitaria ou qualquer receita, tá? Prepara o mise en place primeiro, que é a preparação de todos os ingredientes. Separa tudo, deixa tudo certinho, porque aí depois, ó, é só você fazer, seguir a receita direitinho, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. A nossa esponja tá prontinha, a gente vai colocar agora um plástico filme por cima e fechar muito bem para abafar a esponja e ela começar a crescer. E agora a gente vai pegar um bowl de batedeira ou se você quiser fazer na mão, pode fazer também tranquilamente. A batedeira ela vai trazer um pouquinho mais de conforto para a gente por conta da questão de sovar mesmo, né? Caso você não tenha batedeira, não tem problema. É só você colocar na sua bancada a massa, colocar a palma da mão com essa região aqui na massa, empurrar que você consegue sovar ela tranquilamente. Mas se caso você tiver uma batedeira na sua casa, eu garanto para você, vai facilitar muito a sua vida. Aqui na minha batedeira eu já tenho a farinha de trigo e a gente vai continuar agora colocando uma pitadinha, só uma pitadinha mesmo de sal, para dar aquela predominância no sabor. O cacau em pó não pode ser chocolate em pó, porque não vai dar a mesma textura, tá? Tem que ser o cacau em pó. Caso você não tenha, tudo bem usar, mas deixa para a última opção, tá? E por último, o açúcar,
que também é o açúcar refinado. Posso fazer com cristal, Murilo? Pode fazer também, não tem problema não. Depois que a gente misturou tudo muito bem, eu tenho um outro segredinho para vocês, tá? Um melhorador de farinha. E sempre quando eu falo de melhorador de farinha no meu canal, o pessoal sempre pergunta, Murilo, para que serve isso? Gente, o próprio nome já diz tudo, tá? Ele vai melhorar a sua farinha. Então, se caso você não tiver a melhor farinha do mundo para fazer o panetone, ou se você já tiver a melhor farinha e quiser usar o melhorador, eu tenho certeza que a sua massa, tanto de pão quanto de panetone, vai ficar melhor. Até para bolo, tá, gente? É uma dica aí, ó, para você que faz também bolo para vender. É muito bom. A nossa esponja acabou de ficar pronta. E como que a gente vai saber se ela está pronta mesmo? Primeira coisa, ó, vocês estão vendo que tem uma bolinha aqui em cima, quer dizer que o ar realmente está preso aqui e ela começou a fermentação. E você olha também para a esponja, você vê umas pequenas bolinhas ali. Isso significa que a sua esponja está pronta, mais ou menos uns 20 minutinhos. Vai depender muito do clima da sua região. Hoje aqui em Londrina está bem abafado, então está facilitando bastante a minha vida, o que eu fico muito feliz. Se você estiver numa região fria, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, talvez uns 40, 50 minutos, mas quando tiver mais ou menos com essas características, você vai ter a sua esponja pronta. Com os nossos secos todos misturados e prontinhos aqui esperando, a gente vai começar agora colocando o ovo, o leite, o sour cream. O sour cream, já vou deixar claro para vocês, é opcional, tá? Mas para você ter um panetone verdadeiramente red velvet, você tem que fazer o sour cream. Se você quiser a receita do sour cream, do meu sour cream, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês também. Se caso vocês quiserem fazer com o sour cream, ainda não tiver sido lançado aqui no canal, o sour cream do Murilo, você pesquisa na internet como fazer ou você compra diretamente no mercado, também é super fácil. E a gente vai colocar as gemas, não precisa peneirar, tá? É só colocar elas mesmo. O leite, o sour cream, que vai trazer aí um gostinho azedinho para nossa receita, deixar ela ainda mais aveludada e mais gostosa. E agora a gente vai colocar o corante vermelho para trazer essa tonalidade que a gente está querendo pro panetone. E esse corante que eu estou usando é o corante da Fine Line, tá? Que é o vermelho, é um vermelho mais forte. Então esse aqui a gente não precisa colocar tanto, somente 2 colheres de chá para você ter uma coloração bem bonitinha no panetone. A gente vai dar uma leve misturada e olha como que a cor dele já vai modificando. Isso porque o corante vermelho está entrando em contato com o cacau. E o cacau vai trazer essa tonalidade um pouquinho de vermelho mais fechado. A gente vai colocar agora a esponja. Agora é só a gente sovar essa massa. A minha mãe sempre comenta comigo, Murilo, eu consigo fazer em casa porque a minha mãe não tem essa batedeira com o ganchinho de sovar a massa, que isso aqui é bem importante. Se você não tiver esse ganchinho, não dá para fazer na batedeira, porque é uma massa mais pesadinha mesmo, tá? Então ela demanda bastante da sua batedeira. Enquanto a nossa massa perfeita de panetone tá batendo, eu vou dar uma dica super importante para você. Às vezes a gente está fazendo uma massa de pão, uma massa de panetone, e o pessoal sempre sugere para você colocar, quando a massa está um pouco mais molinha, mais farinha na massa. Uma dica do Murilo para vocês, não faça isso. A partir do momento que você coloca mais farinha de trigo na sua massa, você não vai desenvolver o glúten da forma que a gente quer nessa porção de farinha que você colocou por último. Porque a primeira farinha que você colocou, ela tá com um glúten mais desenvolvido. Quando você coloca a farinha novamente, você vai ter um novo processo. Então você vai ter uma massa mais pesada, uma massa mais enfarinhada e uma massa que não vai ter um gosto tão legal. Então a dica principal, se a sua massa ela estiver ainda precisando de um pouco mais de farinha, continue sovando. A partir do momento que você continua sovando, tanto na mão quanto na batedeira, você vai perder umidade dessa massa para o ambiente e automaticamente a sua massa ela vai secar. Você pode pegar um pouquinho de óleo, passar na sua mão e ajudar nesse processo, mas não mais farinha de trigo, tá? Coloca as quantidades que foram indicadas para você ter aquele panetone que vai deixar todo mundo com água na boca. Depois de mais ou menos uns 4 minutinhos batendo, a massa ela ainda tá bem tenra, bem firme. E aí agora nesse momento que a gente vai colocar a manteiga. A manteiga ela não precisa estar num ponto de pomada e nem pode estar muito gelada para não atrasar muito o nosso processo. Então ela vai ficar em temperatura ambiente, tá? Mas não deixe chegar naquele ponto de pomada. A gente tem, ó, uma massa que ela ainda não tá no ponto de véu, mas ela tá, ó, quebrando. Essa manteiga vai trazer bastante umidade pro panetone. E é nesse momento que a gente vai colocar também um pouquinho de essência de panetone, tá? Para não deixar esse panetone sem o gostinho que ele precisa ter.
e também umas raspinhas de laranja e limão, que vai trazer um toque especial para esse panetone. A gente vai fazer isso na velocidade mais baixa da batedeira, porque se a gente fizer numa velocidade muito alta, a gente vai causar mais atrito dentro da batedeira junto com a massa, isso vai esquentar a nossa massa demais e vai matar o fermento, e a gente não quer isso, tá? Por isso que tem pessoas que até colocam umas pedrinhas de gelo para bater junto, justamente para diminuir a temperatura e ter um panetone mais fofinho e perfeito. Depois de mais ou menos uns 10 minutinhos batendo, a gente já tem a nossa massa. E como que eu sei que a minha massa está pronta? Se ela não estiver nesse ponto aqui, você não vai ter um panetone crescido, bonito, porque ele vai ficar talvez até empaçocado se caso a massa não chegar no ponto, naquele famoso ponto, o ponto de véu, sabe? Eu vou saber que a minha massa está perfeita quando a gente abrir delicadamente e a gente tiver o ponto de véu, que é esse ponto que vocês estão vendo. Com a nossa massa prontinha, a única coisa que a gente vai fazer agora é passar para um outro recipiente a nossa massa. Nesse caso aqui, se você quiser colocar um pouquinho de farinha, pode, porque a farinha não vai ter contato direto com a massa e não vai atrapalhar na fermentação. Olha que massa perfeita, gente. Ela é muito bonita, ó. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar as beiradinhas da massa, vai empurrar para o centro, ó. Pegou, empurrou. Para a gente poder fazer uma leve pressão. O que isso vai ajudar? Durante a fermentação, o nosso pão, né, o nosso pão de panetone, ele vai ter mais força para subir e para crescer. Gente, é uma massa muito bonita, né? A gente vai deixar agora fermentando por mais ou menos uns 40 minutos, ou até dobrar de volume, que vocês já vão ver agora. Depois de 50 minutinhos, olha que maravilhoso. Eu tenho certeza que a Glinda tá com inveja dessa bolha. Olha que maravilhosa. Isso quer dizer, ó, que a nossa massa está totalmente fermentada. Tá pronta pra gente partir pro próximo processo. Para que essa massa não grude na bancada, eu não vou jogar farinha de trigo, tá? Eu vou dar um pouquinho aqui de spray de óleo de coco, pode ser óleo normal também, sem problema. Se quiser colocar farinha também, não tem problema nesse processo. Coisa mais linda, gente. Nós vamos fazer agora um pequeno movimento de retirada de ar dessa massa. Então a gente vai apertar bem devagarzinho assim, só para poder tirar todo esse ar do processo de fermentação. E eu já tenho separado também as forminhas de panetone. São essas forminhas normais, tá? Que você encontra em qualquer casa de confeitaria. E essa quantidade que a gente está fazendo vai dar exatamente para 4 panetones. Com a nossa massa aberta, o chocolate branco em gotas, é bastante chocolate, porque a gente não tá para brincadeira não. A gente vai pegar agora essa massa e vai, ó, dobrar e também deixar ele espalhado em toda a extensão da massa, né? Faz um corte no centro. Como a gente vai ter 4 panetones, a gente vai pegar cada parte dessa e ainda cortar no meio. Vai dar uma leve apertadinha e a gente vai fazer aquele processo novamente. A gente vai dar aquela boleada, ó. Coloca a massa aqui, pega a sua mão bem aberta e você joga para frente e empurra para dentro. E agora é só colocar ele desse jeitinho assim dentro do pacotinho e dar uma leve apertadinha para ele espalhar no fundo e crescer de forma homogênea. A gente vai levar eles para o forno agora e deixar eles descansando lá até eles crescerem um pouquinho, eu já mostro para vocês. Lembrando que o forno está desligado. Os nossos panetones já chegaram no momento exato de colocar para assar. Só para vocês terem uma noção do tempo que vocês vão deixar descansando. Aqui para mim foi mais ou menos umas 2h30. Então se estiver muito frio aí, não se preocupa. É só deixar ele por um tempo maior descansando que ele vai crescer. Ele tem que crescer mais ou menos até essa altura que ele tá aqui, ó. Faltando 1,5 dedo mais ou menos para chegar no topinho. Para deixar o acabamento dele ainda mais bonito, a gente vai fazer um corte em formato de cruz para colocar um pedacinho de manteiga, só um pedacinho bem pequenininho, tá, gente? E os nossos panetones já estão assados. Olha que belezinha que eles ficaram, gente. Olha a casquinha crocante por cima, macio. Com os panetones ainda quentes, a gente vai fazer uma técnica que se chama morcegagem. Que nada mais é do que pegar esse panetone e colocar ele de cabeça para baixo como um morcego fica. E a gente vai fazer isso justamente para que o nosso panetone ele não afunde no meio e ele fique macio como um todo, de baixo até em cima, com ele ainda quente, tá? Para ele não descer nada. Colocar um paninho por baixo só para auxiliar. Pegar 2 palitinhos de churrasco mesmo e a gente vai, ó, enfiar nele até atravessar do outro lado, mais ou menos na mesma direção. E aí você vai ter que arranjar agora um suporte para colocar esses panetones de cabeça para baixo.
Eu estou usando aqui os meus vidrinhos de whey, onde eu coloco o meu whey, que é da Growth, que inclusive tem cupomzinho de desconto para vocês. Se quiserem entrar no site lá e comprar alguma coisa, é só colocar Muri Fernando no cupom, que você ganha um baita de um desconto. Eu vou pegar esse panetone, fazer as duas montanhas aqui de segurança e colocar ele desse jeito. Pode deixar umas 2 horinhas aí sem problemas. A gente vai fazer o recheio desse panetone, que não pode ser um recheio qualquer, tem que ser um recheio que tenha cream cheese para dar aquela característica famosa do Red Velvet. A gente vai começar colocando 500 gramas de chocolate branco para derreter. Esse chocolate é um chocolate nobre. Dá para fazer com chocolate cobertura? Até daria, só que ele não vai ter a mesma consistência. Esse aqui, além do sabor, ele vai trazer uma estabilidade para o seu recheio, deixando assim o seu panetone maravilhoso. E também, se caso você quiser usar esse recheio para decorar bolo, fazer aí cupcake, esse tipo de coisa, pode usar também, que é um recheio super versátil, tá? E nesse momento a gente vai fazer uma ganache mesmo. Estou usando um creme de leite que é 25% de gordura, tá? Então ele vai trazer mais cremosidade, mais consistência para o nosso recheio. Já o cream cheese, ele tá um pouquinho gelado, então é normal que a gente tenha um pouquinho de resistência aqui na hora de misturar. E aí agora é só misturar tudo muito bem. E gente, o recheio é isso, é super simples, viu? É só colocar agora um plástico filme por cima em contato, leva para gelar mais ou menos umas 2 horinhas. O nosso recheio já ficou pronto. E ele já está numa textura que a gente consegue manusear facilmente. Mas antes de continuar, vem cá, dá uma olhadinha nesse recheio, que belezinha que ele fica. Como a ideia aqui é integrar o recheio ao panetone, eu vou fazer da forma de aplicação mesmo, que é colocar a pontinha dele no panetone e fazer o recheio. Para rechear, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Tira ele de ladinho primeiro, com bastante cuidado, a gente vai inserir e apertar. Você vai fazer o acabamento superior. Eu estou usando o mesmo recheio. Vou colocar uns trenzinhos que eu amo colocar, que são esses blossoms de chocolate branco. Colocar o meu cinetezinho, que é a marca com o meu nome na frente, que eu acho que traz um charme para o produto, né? E o que vocês acham de cortar esse panetone agora, hein? Eu acho que é uma boa ideia, né não? Olha a maciez desse trem, olha que ele acabou de sair do forno. Eu nem esperei as 3 horinhas para ele descansar, não, que eu tava com vontade de experimentar. Gente, eu não consigo explicar para vocês. É um dos panetones mais perfeitos que você vai comer na sua vida. Tem essa textura aveludada, ele tem o gostinho do Red Velvet, porém numa massa de pão. É perfeito. Agora eu vou te convidar para fazer essa receita aí. Não esquece de me marcar nas redes sociais. Tem que experimentar. Perfeito, perfeito.